Amém ou não amém? Amém, amém. Que coisa boa. Livro do profeta Jonas, lá no Velho Testamento. No capítulo 1, versículo 1. Jonas 1:1. Quem achou na projeção, diga amém. Oh, glória. Que bênção, que maravilha, né? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, toca, ó Deus, o coração e a mente de cada um de nós. Que a palavra do Senhor encontre em nós um coração, terra boa, que possa cair em nós e produzir frutos, ó Deus, para o reino do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Jonas, palavra essa que significa pombo. E você pode pensar, né? Pombo, que coisa feia. O pombo no mundo antigo tinha um papel extremamente importante. Ele era o WhatsApp que nós temos hoje. O pombo era uma espécie de WhatsApp daquela época, que você podia mandar mensagem e você tinha que usar o pombo para as mensagens, além do oceano, além dos mares, tinha que usar o pombo. Então ele era extremamente importante. Jonas tem esse nome e alguns entendem que esse nome, por ser filho de Amitai, provavelmente de uma escola profética, ele teria que ser alguém que iria levar a mensagem além do mar, além dos mares, dos oceanos. Ele estaria pregando, levando a mensagem. Mas nós encontramos um Jonas em pelo menos 3 fases da sua vida, e tem muito a ver com o coro Lester Bell, com o corista do coro Lester Bell. E por extensão podemos dizer também muito a ver com todos nós que aqui estamos e aqueles que estão em casa ouvindo a palavra de Deus. Pensem bem, no capítulo 1 diz: e veio a palavra de Deus a Jonas. Jonas era privilegiado, porque a palavra, Deus dirigiu a palavra a ele para que ele pudesse fazer alguma coisa. Mas ele entende que não estava obrigado a fazer aquilo que Deus disse que ele tinha que fazer. Há um conflito que se estabelece no coração de Jonas e também muito no coração dos que estão nos ouvindo, os que estão aqui ou em casa, quando nós recebemos a palavra de Deus. O autor do livro A Vontade de Deus e Sua Vida, T.B. Maston, ele trata sobre a vontade de Deus num livro não muito espesso, mas trata com muita objetividade, dizendo: quando Deus toca o seu coração, você tem 2 possibilidades apenas. Uma é fazer a vontade de Deus, e a outra é não fazer a vontade de Deus. Dizer: Deus, eu não vou fazer, eu não vou realizar, eu não vou executar o querer do teu coração. Então, Jonas, ele vai escolher essa segunda possibilidade. Ele vai dizer: eu não vou fazer. Ou seja, no 1º capítulo, Deus está correndo atrás de Jonas. Isso me impressiona, porque Deus poderia dizer: Jonas não quer, vou deixá-lo para lá. Mas não, Deus vai insistir com Jonas. Deus não vai perder a oportunidade de querer alcançar Jonas.
ele está correndo de Deus. Deus não desiste dele. Eu tenho na minha memória um fato, uma experiência muito marcante. Eu morava em frente a um campo de futebol e havia um motorista de carreta ali naquele lugar. E ele estacionava a carreta domingo à tarde, ele trazia a carreta carregada, passava no depósito, eles carregavam aquela carreta e ele levava, estacionava ali ao lado do campo, esperando a oportunidade, o momento que ele iria empreender a sua viagem. Mas ele ia para o bar e ele ficava jogando sinuca, batendo papo, bebendo, se preparando para a viagem que ele ia fazer. E um dia ele excedeu naquele momento que ele passava ali no bar, no salão de sinuca. E ele bebeu tanto, que quando ele tentou sair do salão, ele não conseguia caminhar até a carreta. E uns 2 ou 3 amigos, eu era garoto, foram até ele e disseram: você não pode viajar, você tem que ficar aqui. E eu estava ali observando o que estava acontecendo, eles ali instando com ele, dizendo que ele não poderia viajar. E ele insistia aqui, querendo subir no degrau da carreta para entrar na carreta que já estava com a porta aberta. E aí chegou um momento em que os 3 amigos que instavam com ele para que ele não viajasse, viraram as costas, vieram na direção do salão de sinuca e ouvi um deles dizer: que se dane, é o que ele quer, então deixa que ele quebre a cara, deixa ele ir embora. E ele foi embora. Domingo à noite ele saiu totalmente embriagado dirigindo. Quando acordamos segunda-feira pela manhã, chegou a notícia que ele havia batido na traseira de uma carreta que estava transportando tubos de aço. A carga se espalhou toda pelo chão da estrada e ele havia morrido. Aquela cena dos amigos dizendo a ele para ele não ir, e depois eles desistindo, dizendo: ele quer, deixa ele quebrar a cara para ele aprender. Quando Deus, ele se incomoda com Jonas, e Jonas cisma de ir embora, de não fazer a vontade de Deus, Deus não desiste dele. Deus começa a criar circunstâncias, condições para alcançar Jonas, porque havia um conflito entre a vontade de Jonas e a vontade de Deus. E às vezes esse conflito se dá por uma experiência que nós já vivemos, por uma informação que nós temos, e nós não queremos fazer a vontade de Deus, porque nós temos uma vontade própria por algum motivo que está no nosso coração. Deus mandou Jonas para Nínive. Nínive teve um líder, um rei, chamado Senaquaribe. E provavelmente Senaquaribe matou os pais de Jonas. Vou repetir. Senaquaribe provavelmente matou os pais de Jonas. E Deus disse a Jonas: você vai a Nínive, vai pregar o evangelho, vai pregar a mensagem do reino de Deus, vai pregar aos moradores de Nínive, dizendo que eles precisam se arrepender, porque senão virá uma destruição sobre eles. Provavelmente Jonas viu ali a oportunidade de uma vingança extraordinária. Eu vou nada, deixa descer fogo do céu e destruir aquela cidade, destruir Senaquaribe, destruir o exército, destruir todo mundo que habita naquela cidade. Porque às vezes nós temos uma visão que é diferente da visão que Deus tem. E por alguma experiência pessoal a gente não quer fazer a vontade de Deus. Às vezes o esposo, por causa da esposa, de algum problema, não quer fazer a vontade de Deus. Às vezes um filho, por causa do pai, por alguma experiência que teve, não quer fazer a vontade de Deus. Deus está correndo atrás de Jonas. Jonas vai até Jope, paga o preço da passagem, e tem que pagar o preço da passagem. Quem está fugindo de Deus e quer ir para Tarsis. Tarsis está do outro lado do oceano, contrário a onde está Nínive,
para onde Deus mandou, ele disse: eu nem vou para perto, eu vou para o outro lado, eu vou para o lugar oposto ao que Deus mandou, eu vou fazer exatamente ao contrário do que Deus mandou. Você tem noção do risco que Jonas estava correndo, ou que você corre quando você quer fazer aquilo que está no seu coração e não aquilo que Deus tem para você? Diz que Jonas foi parar dentro de um barco. Veio uma tempestade. E ele foi parar, foi jogado pelos marinheiros dentro do mar. Tudo deu errado. Porque Deus estava correndo atrás dele e ele estava na frente correndo para longe de Deus. E aí Jonas, no pior momento da vida dele, prestes a morrer, o capítulo 2, Jonas resolve mudar de ideia. Se no capítulo 1 Deus está correndo atrás de Jonas, no 2 Jonas começa a correr atrás de Deus. Diz no versículo capítulo 2, começa Jonas dizendo assim: do ventre do inferno clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Ou seja, Jonas começa a buscar a Deus. Quando Deus separa um corista, ele tem duas possibilidades: dizer sim ou não. Deus vai continuar convidando a vida inteira, dizendo: olha, eu preciso que você seja um corista. Eu preciso que você seja alguém que esteja exaltando o meu nome. Ah, eu gosto de coro. Vai cantar no coro. Não, eu só gosto. É mesmo? É. Você gosta de pudim? Gosto. E você faz pudim? Faço. E por que você não só gosta? Ah, porque aí eu não vou poder comer pudim. O coro é a mesma coisa. Você gosta? Se ninguém quiser cantar no coro, não haverá coro. O coro Lester Bell, a gente esses dias falava em Manglauncia, ministra de música. O coro está lindo. O coro retomou novas coristas, está muito mais animado. Que bênção que está o coro Lester Bell. Ouviu a voz do Senhor, o comissionamento do Senhor e disse: nós não vamos correr na frente, Deus correr atrás da gente. Jonas começou a correr atrás de Deus. O capítulo 3 diz que Deus e Jonas estão andando juntos. Um corista que faz a vontade de Deus, ele anda junto com Deus. Ele anda junto com Deus. A coisa mais bonita que eu acho, há um escritor dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, e ele fala que a gente apresenta o que a gente pode, e Deus se delicia com aquilo que a gente pode. Pense você, se Deus quisesse a melhor voz, provavelmente eu não estaria pregando e nem vocês cantando. Mas Deus não é assim. O senhor tem certeza, pastor? Tenho. Quando Jesus estava para nascer, os pais foram procurar um lugar e não havia lugar. Deus poderia arranjar o berço de um príncipe para que Jesus pudesse nascer, num castelo. Disse: eu só tenho uma manjedoura, uma estrebaria. E Deus disse: serve, é o que está disponível. E aí quem olhou pensou provavelmente naquela situação e pudesse analisá-la dentro da sua realidade, pensaria: como? Vai ser um desastre, é uma vergonha o Filho de Deus nascer numa manjedoura. Deus disse: isso não tem importância nenhuma, deixa comigo. E o que é que o senhor vai fazer? Eu vou colocar uma estrela em cima do lugar onde ele vai nascer, que vai iluminar aquele lugar todo. Nenhum príncipe, nenhum rei no mundo consegue fazer o que eu vou fazer. Ele vai nascer numa manjedoura, eu vou usar o que vocês têm à disposição, porque o restante depende de mim. Disse: Senhor, mas numa manjedoura, disse, fique tranquilo, vai ser o nascimento mais rico da face da terra, porque eu vou mandar um coro de anjos
coisa que nenhum rei no mundo tem dinheiro para contratar e não consegue contratar. Eu vou mandar um coro de anjos para cantar naquela noite. Coloquem o que vocês têm à disposição. Me permitam usar essa expressão. Deus disse: o espetáculo depende de mim. Quando o coro se reúne e as irmãs cantam e colocam à disposição as vozes que têm, o coração, a mente e a intenção, há uma festa no céu. Porque tudo depende do Espírito Santo de Deus. E Deus é glorificado, é exaltado. Cantar no coro não é correr na frente de Deus, nem correr atrás de Deus. Cantar no coro é andar junto com Deus. O significado verdadeiro dessa manifestação de abrir a boca e exaltar ao Senhor é andar juntamente com Deus.